Hey Tribe, Mariah Ganessa here with the Four Visions Market Hape Archive series. We are thrilled to present to you interview number 5 with Haru Kuntanawa, leader of the Kuntanawa Nation. Haru is a thought leader and a mobilizer for change who has restored the tribal lands of the Kuntanawa peoples, as well as been an incredible force for good in the rehabilitation and the protection of the Amazonian rainforest, not just for his tribal lands, but for many other indigenous peoples in the Amazon rainforest. And so it is a tremendous honor to present to you this recording, this teaching with Haru. We hope you enjoy and we send you many blessings. Então, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, as pessoas que estão nessa conexão com tanto nas tecnologias como também com as medicinas da floresta. Eu me chamo Haru Kuntanawa. Sou uma liderança do povo Kuntanawa, vivo aqui na Amazônia brasileira, no estado do Acre, no Brasil. E meu povo, né, é um povo que quase foi extinto, né, nas décadas do ano de 1911, passou por um genocídio. E hoje nós estamos trabalhando, né, com essa revitalização e a reconstrução da nossa história. Então a medicina é uma das coisas no qual nós mais trabalhamos. Ótimo. Eu gostaria de te pedir o que seu nome significa. Bom, na verdade, essa é uma questão interessante, porque muita gente pergunta, né, o que o nosso nome significa. Diante de mais nada, Lucas, tem um significado espiritual, né, de cada nome, assim como qualquer nome, né, ele tem um significado muito profundo. Infelizmente, poucas pessoas compreendem o significado dos seus nomes, né, mas nós, povos indígenas, a gente sempre que recebe o nome, ele tem um significado por trás de tudo, um significado espiritual. E o meu nome, por exemplo, Haru, ele é um nome que representa simbolicamente um espírito que está dentro de uma árvore chamado Samaúma. Esse é um espírito verdadeiro, é um espírito verdadeiro, um espírito que tem o poder, né, de guardar os segredos, os mistérios, né? Então ele representa essa simbologia de um espírito forte da vida, né, a verdade. Uau, que lindo! Obrigado. Gostaria de pedir se você pudesse compartilhar um pouco conosco sobre seu povo, onde que vocês estão localizados, e pelo que vocês são mais conhecidos também. Então, nosso povo, ele está localizado, como eu já falei do início, né, aqui na Amazônia brasileira, sim, no estado do Acre, e é fronteira do Brasil com o Peru. E nós aqui somos reconhecidos, né, mais pela luta que nós temos aqui, pela preservação, pela proteção do meio ambiente, né, por lutar em defesa do reconhecimento, da valorização dos povos e das florestas, e também para tirar o preconceito, para unificar, né, nossa família humana entre índios e não índios, né, que às vezes existe uma rivalidade muito grande. Nós trabalhamos para trazer tirar essa diferença. E a nossa luta aqui, nosso reconhecimento também, lutamos contra os massacres que houve aqui nos povos da floresta, isso não só envolvendo os povos indígenas, como também os não indígenas que viviam na floresta, que foram escravizados pelo sistema da borracha que veio para cá, para a Amazônia. Você deve saber dessa história, né? Muitos devem saberem. Então, nós marcamos nossa história criando a primeira reserva extrativista do Brasil e do mundo, a reserva extrativista do Alto Juruá, com um modelo de viver integrado entre índios e não índios, compartilhando um só território. Então, isso aí, né, foi na época dos anos 80, e até então, o ano 2000, a gente definiu esse modelo. Depois do ano 2000, nós começamos a trabalhar para a demarcação de um território próprio. E hoje o povo Kuntanawa está localizado nesse território da reserva extrativista, mas já estamos com o território sendo definido exclusivo para o povo Kuntanawa, para que a gente possa viver aqui cuidando e protegendo o nosso próprio território. Lindo. Muito obrigado.
E só para me refrescar, você me falou a significância do nome Haru, mas de Kuntanawa, você poderia me aprofundar um pouco mais no significado disso? De Kuntanawa? Kuntanawa significa, na nossa língua, o povo das palmeiras, né? O povo em específico, aqui a gente tem uma palmeira que chamamos de coco babaçu, que na nossa língua nós chamamos de kutá. Kutá, que é uma semente bem grande, uma amêndoa. E aí, as palmeiras, para nós, representa, né, as maiores da população de floresta da Amazônia, e, ao mesmo tempo, também, as florestas mais antigas também, né, e as mais resistentes, porque as palmeiras, para nós, elas são as quem segura, né, as raízes da terra, né, quem segura as águas da terra, e também tem uma conexão com o divino através das estrelas, que não sei se você sabe, nós também somos reconhecidos como o povo das estrelas. Inclusive, esse símbolo aqui, né, das nossas artes, representa a amêndoa do coco, né, do coco, que é o coco nativo. Então, esses símbolos, ele representa esse símbolo, simbolicamente. Então, esse símbolo representa as estrelas, né, que é como nós somos denominados também como o povo das estrelas. Quando a nossa cosmologia espiritual, né, que fala que a gente veio das estrelas. Então, o nosso significado do nome Kuntanawa, ele representa, simboliza as estrelas e na floresta as palmeiras. Ok, obrigado. E agora, para transicionar falando um pouco sobre o rapé, a medicina sagrada, poderia explicar para todo mundo o que seria o rapé? Bom, o rapé, na verdade, é uma concepção individual, né, de cada um, porque todo mundo que toma o rapé, as medicinas, ela faz um efeito particular em cada pessoa que toma. Então, todo mundo que toma o rapé, ele vai ter uma conexão, mas ele especificamente, o rapé, ele é algo, né, de proteção, de prevenção e de cura. Ele tem esse poder de cura física e cura espiritual, de prevenção física e prevenção espiritual. Nós utilizamos o rapé desde os nossos tempos imemoriais. A nossa história dos ancestrais fala que o povo Kuntanawa era um povo muito poderoso, tradicionalmente, por usar o rapé. O rapé não é só para você soprar em si, sentir aquela força que a gente sente, mas é também para você soprar a natureza e poder também se conectar com as forças divinas. E as plantas que nós integramos, o rapé, especificamente, ela é uma planta produzida do tabaco. Ele é baseado no tabaco, com a casca também de uma árvore, que a gente queima e faz a cinza e prepara o rapé. Dentro daí é que vai a diversidade que nós preparamos de muitas medicinas que nós integramos. Cada rapé é diferente, né? Rapé da samaúma, rapé de flor de jarina, que é uma palmeira, enfim, uma infinidade que cada um tem um significado, né, físico e espiritual. Rapé que traz coisas boas, rapé que te fortalece, rapé que te conecta com a natureza, rapé que abre a sua visão, rapé que controla as suas emoções, rapé que limpa os seus estresses, rapé que fortalece a sua vida do dia a dia. Então, nós trabalhamos, o rapé ele tem uma utilidade muito grande para nós, que utilizamos no dia a dia, no fortalecimento físico e espiritual. Ele é uma medicina muito poderosa, é uma medicina que não tem contraindicação, a não ser o respeito que a gente tem que ter por ele, né? Um respeito e saber utilizar para que que se utilize com equilíbrio. Ótimo. E todos os benefícios que você numerou para mim agora, você ia considerar isso tudo sobre a bandeira de cura? É tudo sobre cura e cura, tipo, medicina para curar? E como seria esse processo de cura mesmo, de curando uma pessoa ou se curando com rapé? O rapé, ele, por exemplo, você vê um medicamento na farmácia, ele tem uma receita. E o rapé também, cada planta, ele tem uma receita, ele tem uma descrição, né, que para que ela serve. Então, se você, por exemplo, como é que você descobre que você está com um problema? Quando você está sentindo ele, está sentindo uma dor de cabeça, você está sentindo uma indisposição, né, você está sentindo uma perturbação, você está sentindo qualquer tipo de desconforto, o rapé
você tem o rapé ali indicado para isso, para determinada situação de desconforto que você esteja com um problema, um sintoma desse. Então, nós trabalhamos dessa forma, né, para tratar as pessoas que têm também os processos de cura que você faz, né? Tem para tratamento e tem as pessoas que utilizam o rapé por gostar do rapé, por se sentir bem com o rapé, porque o rapé, ele, né, ele é uma coisa livre, uma coisa que as pessoas... a minha avó sempre ela fala que duas coisas, conselho e rapé, toma quem quer. Mas que são coisas muito boas. Se você tomar um bom conselho, ele nunca vai te levar para um caminho ruim. O rapé também, ele vai sempre te ser útil em alguma coisa. Você não pode abusar dele. Certo. Se a minha avó tivesse aplicado mais rapé, talvez ela ia ser uma pessoa um pouco mais aberta e minha avó vai fazer 94 e ela já está naquela fase de vida, só quer saber dela mesmo e, tipo, engraçado. Mas... e você, amigo, você também é um artista e você faz os aplicadores também, ou tem outra pessoa na sua aldeia que faz os aplicadores? Se pudesse falar um pouco sobre a fabricação dessas peças sagradas, ou tipo, também a oração e a intenção que você usa também? Meu irmão, então, o rapé, eu inovei o rapé dentro do meu povo. Meu povo quase foi extinto em 1911, então, muito das nossas tradições foram deixadas de lado, foram proibidas, foram várias coisas. Então, eu revitalizei a nossa história e as práticas tradicionais de trazer o rapé de volta para dentro do nosso povo. Então, eu praticamente ensinei meu povo a refazer o rapé, né? Relembrei as suas histórias, como é que nós fazemos. Então, tive muitos intercâmbios com outros povos, né, que ainda praticavam os mesmos hábitos, e nós tínhamos essa história, né, existente. Minha avó nunca parou de tomar o rapé dela, mas era diferenciado. O rapé dela não era como hoje a gente trabalha receitado, era um rapé tipo, que ela nunca parou de usar, mas também não era mais esse rapé como nós fazemos hoje, dentro de um conceito espiritual mesmo, para trabalhar, né, com as curas e com a espiritualidade. Então, eu faço o rapé, né? Inclusive, novos rapés, a adequação das plantas. Por exemplo, se uma planta serve para uma determinada doença, então, como nós vamos introduzir? Nós estudamos, fazemos o estudo, e o meu primeiro estudo, eu sou a primeira cobaia. Então, eu mesmo estudo em mim, e desenvolvo em mim, através daí, coloco para os outros, né? Porque uma coisa é você querer fazer experimento em outros, outra coisa é você fazer um experimento próprio. Então, a minha descoberta que eu faço, eu utilizo pessoalmente em mim. Depois eu coloco para outras pessoas. Então, por isso a gente tem uma diversidade muito grande de rapé pelo o conhecimento que a gente tem das plantas sagradas e unificamos elas, né, diferente forma de utilização. E entre uma delas o rapé é uma das formas. Com outras coisas que a gente utiliza também, mas o rapé é uma delas. Os aplicadores também. Os aplicadores a gente trabalha, eu também comecei a fazer os aplicadores e a gente foi inovando. Hoje nós temos várias pessoas que trabalham no rapé dentro da nossa comunidade, que trabalhamos em grupo. Agora mesmo, inclusive, a gente está no feitio de rapé. Então, assim, as pessoas vão vindo trabalhar com as medicinas, aprendendo e aperfeiçoando a sua forma. Cada feitor de medicina, ele tem a sua medicina é diferencial, né? E a questão dos aplicadores também, como eu falei, né? Eu iniciei fazendo os aplicadores, depois, né? Hoje já temos bastantes artistas aqui na nossa comunidade que trabalham com as artes dos curipe, dos tepi, né? Que são os instrumentos que a gente utiliza para soprar o nosso rapé. A respeito do sopro, o sopro é muito importante você saber a sua intenção. O que você está intencionando, principalmente quando você está colocando para dentro de você que você vai soprar, né? Você vai soprar uma energia, você não vai colocar só a sua energia para dentro de você. Você vai colocar, né, uma energia espiritual que você vai buscar um pensamento profundo para você resolver um determinado problema, porque o sopro é divino e é sagrado. Quando você vai soprar em outra pessoa também, você tem que ter, né, uma intenção ainda mais refinada. Primeiro, você tem que depositar confiança para essa pessoa que está recebendo, né, o seu sopro, e você tem que colocar uma coisa muito limpa, uma intenção muito limpa, um pensamento muito positivo e uma energia de cura, uma energia de bem-estar, né, para não deixar as pessoas perturbadas. Então, essa questão que a gente sempre tem que recomendar às pessoas, sempre que você vai tomar rapé,
presta atenção com quem você vai tomar. Se você vai tomar rapé soprado por uma pessoa perturbada, confusa, você vai querer colocar o que dentro de você? Então, você tem que saber o que é que você vai estar trazendo para dentro de você, porque pode vir uma energia que vai te dar desconforto. Então, assim, a gente tem que ter muita confiança em quem vai depositar o sopro dentro da gente. Também você tem que ter muito respeito por quem você vai soprar e saber, né, depositar a sua intenção. Existe história de como surgiu o tabaco, de como foi trabalhado, né, essa planta, essa medicina, porque foi utilizada de várias maneiras. Foi utilizado para fumar o tabaco, foi utilizado para mascar o tabaco, mas a maneira que ele deu mais certo foi a forma do rapé. Porque o rapé se introduz no sopro, e o sopro é a vida, né? O sopro é a vida. Sim. E para nós, né, tem toda essa história de como surgiu, de como foi feito esse tabaco, né, de como que ele nasceu o tabaco, porque o tabaco veio do coração do ser humano, pela primeira morte que houve no nosso povo, na nossa história. Então nasceu as plantas sagradas, que as plantas sagradas elas são após a chegada do ser humano à Terra. Elas vieram para ajudar o ser humano, lembrar a sua história, lembrar quem nós somos. Então, a partir daí foi que surgiu essas medicinas sagradas. Ela tem uma história bem complexa, né, que não é o caso de contar aqui, mas é só para relembrar isso, né, que tudo tem uma história. Toda planta tem uma história, todo ser tem uma história, né? E essa história ela é uma história muito ancestral e muito importante que nós guardamos até hoje. Atualmente, sim. Antigamente, eu não sei muito bem dizer assim que se trabalhava ou não. Só sei que a minha avó, que veio da floresta, minha bisavó, ela já era uma curandeira. Ela já usava o rapé. Então, posso dizer que o rapé era utilizado por homens e mulheres, né? E hoje separa muito essa coisa para um lado, mulher para outro, homem para um lado, né? Isso é uma coisa que traz para a gente, inclusive, uma divisão muito grande. Eu acredito que os gêneros têm que se unir, né? O gênero masculino com o feminino, eles precisam trabalhar junto para poder descobrir o poder da cura, o poder da transformação, né? E o homem sem a mulher, eu não acredito que ele é muita coisa, porque nem pode nascer, né? Então, e também do mesmo jeito a mulher sem o homem, né? Eu, particularmente, eu sempre falo que as mulheres são mais inteligentes do que os homens, elas são mais cuidadosas, elas são mais, né, elas são mais conscientes. Nós homens temos muita força, querem resolver as coisas assim no pulso, né, e nas emoções. As mulheres não, as mulheres são mais calmas, são mais tranquilas, enfim. Mas no quesito de medicina, do nosso povo, as nossas mulheres, elas sempre usaram o rapé também. Claro, obviamente, né, também não é todo o nosso povo que usa rapé. Tem muita gente que não usa, porque não é para todo mundo assim, né, de qualquer jeito, mas é aqueles que utilizar a medicina, é a necessidade, aqueles que precisam por necessidade porque estão doentes, ou aqueles que gostam, aqueles que se identificam. E tem como falar um pouco sobre os sopros diferentes e as aplicações diferentes, e tipo, como ela se depende nas energias da pessoa que está fornecendo e recebendo? Em geral, como se aplica o rapé também? Não, aquilo que eu te falei, essa questão de quem aplica e de quem recebe é uma questão individual de cada um, né? Cada um tem o seu sentimento, seu pensamento, então, assim, cada um tem o seu sopro, temos diferentes tipos de sopro, tem um sopro calmo, leve, da suavidade, tem aquele sopro que te dá para levantar, tem aquele sopro que te dá para você concentrar, enfim, tem vários tipos de sopro aqui que nós chamamos, até brinca com esse sopro, né? Você quer o sopro do beija-flor, quer o sopro da jiboia, você quer o sopro do veado, que nós chamamos de chachu, a jiboia nós chamamos de irunu, o beija-flor chama pindu. Então, cada um tem o sopro do chauí, que é o sopro da tartaruga, do jabuti. Então, cada um tem um seu significado específico. E isso é importante, né? Mas praticamente assim, cada um é o seu sopro. Independente de qualquer coisa, é a sua energia que vai para dentro do outro. Daí você precisa saber lapidar ela para você fazer uma energia refinada. E o pessoal costuma... Você, inclusive, costuma, tipo, usar um sopro diferente, tipo, dependendo de como você está se sentindo aquele dia, ou um tipo de... Um dia é beija-flor, outro dia da jiboia, ou é mais, tipo, você fica consistentemente aplicando a mesma todo dia, ou é mais fluido, assim? Eu não tenho uma receita de sopro, né? Eu tenho, na verdade, um sopro assim, tipo, o sopro para mim é o sopro como eu mesmo gosto de tomar o meu rapé, dificilmente outras pessoas sopram em mim, é muito difícil, só quando eu estou precisando mesmo de um sopro. Eu sempre mantenho um sopro de
né, um sopro de firmeza, um sopro de equilíbrio, um sopro de luz, né, para me trazer vivo, vigorado, né? Sim. Então, me manter em vigor. Então, eu sempre trabalho com a questão da firmeza. Tem como falar um pouco sobre essa porca? Por que o rapé nos faz vomitar? E o que isso libera dos nossos corpos espirituais e físicos quando fazemos? O rapé, Lucas, ele é uma coisa que ele limpa, né? Ele é uma planta de limpeza, ele é uma medicina de limpeza. Então, na hora que você toma, você pode limpar espiritualmente, você pode limpar fisicamente também. Quando você vomita é porque você está com algo muito, com um organismo sujo, né? Contaminado de alguma coisa, e ele está limpando, ele está te limpando. Ele causa, quando você está com fraqueza também, ele vai te limpar, ele vai te curar, ele vai agir dentro de você. Então, quando você vomita, sempre você está limpando alguma coisa, né? Porque muita gente vomita mesmo, muita gente entra em outro estágio de dimensão, né? Então, assim, ele é ele limpa, ele é esse processo de limpeza, né? Então, quando você vomita, não é você está passando mal, a pessoa fica com medo, não, você está limpando, você está se curando. Você tem alguma recomendação para as pessoas não indígenas que optam por orar com rapé? Tipo, como é que as pessoas podem trabalhar com esse medicamento de uma maneira respeitosa, honrando sua cultura e as culturas da onde esse medicamento vem? Eu acho que uma forma da gente de trabalhar de uma maneira respeitosa é sempre que você for utilizar a medicina de um povo, você procurar as fontes certas, que são as lideranças, que são as pessoas que têm essa autonomia de poder difundir as medicinas, né? Que tem toda essa conexão e de saber, né, como é que ela está indo, para parar aí, como é que ela foi feita, né, para que seja uma coisa limpa mesmo, né? E trabalhar e utilizar da maneira correta, utilizar de uma maneira respeitosa, trabalhar no intuito de se curar, no intuito, né, de ajudar o seu processo interno, e sem banalizar, sem colocar de qualquer jeito, utilizando por brincadeira, de qualquer forma, né? Tem que trazer esse respeito por uma conexão divina, não por uma questão banal, como se fosse um álcool, como se fosse uma droga qualquer, né, que as pessoas utilizam de qualquer jeito. Acho que tem toda essa forma de poder ter esses cuidados, que aí você vai estar honrando, porque na hora que você desrespeita a medicina, não é desonrar um povo, mas desonrar você mesmo, e você vai ter uma cobrança do espírito dessas plantas, porque ela tem um espírito, que aonde ela estiver, ela não vai deixar de ser esse espírito, não, esse espírito vai estar, e você pode receber uma cobrança forte, que você mesmo possa passar por dificuldade, que você precise procurar ajuda, porque você não vai saber se proteger por si só na hora que essa coisa pega. Nós trabalhamos de uma forma muito séria, né, com os espíritos dessas plantas, e sabendo honrar os espíritos, porque você tem que honrar, acima de tudo, os espíritos dessas plantas, e depois também os povos que guardam esse conhecimento, que trazem, sabendo ouvi-lo e de uma maneira certa. Então, eu recomendo isso para as pessoas, ter esse cuidado, né, e sempre fazer, né, ajudar as comunidades, porque muita gente, às vezes, pega os conhecimentos, que acontece, muitas pessoas pegam conhecimento, depois se apropriam desses conhecimentos, e as comunidades indígenas, aldeias, os povos, eles não recebem mais nada, eles são só usados. Então, se nós queremos defender a floresta amazônica, defender os povos tradicionais, nós precisamos saber valorizar os seus conhecimentos, ter essa conexão com eles, porque a partir daí é aonde a gente vai conseguir fazer a nossa diferença, né? E garantir a nossa sustentabilidade através de um respeito à natureza, né, sem degradar a natureza. Oh,